Tá, Lucas. E em que momento que a liberdade, essas ideias de libertarianismo entram na sua vida? Porque a primeira coisa que me vem à mente, assim, é quando a pessoa possui uma dificuldade financeira na vida, vem de uma dificuldade, ele tem muito essa necessidade do Estado. O Estado vai me suprir educação, o Estado vai me suprir a saúde, sabe tudo. A pessoa tem uma ideia de dependência do Estado. Você era dependente do Estado? Em que momento, assim, que você, sabe isso? O pobre, em geral, não sobrevive por causa do Estado. Ele sobrevive apesar do Estado, né? A carga tributária é muito grande para todo mundo. Uhum. Mas se você paga R$100 a mais de imposto, ou se eu pago R$100 a mais de imposto hoje, faz muito pouca diferença. Mas para o cara que ganha R$600 por mês, isso é muitíssimo grande. Sim. Mas respondendo a sua pergunta, eu era um adolescente comum, devia ter uns 12, 13 anos, e um dia um professor meu de esquerda falou, é muito ruim mesmo, né? A culpa disso tudo é o capitalismo. E eu fui muito de esquerda. Depois que ele disse isso, virou uma chave. Ele é uma pessoa até muito influente. Eu prefiro acredito que ele possa estar vivo ainda. Uhum. E depois que ele falou isso, virou uma chave que tudo que ele falava de esquerda para mim fazia sentido. O culpado era a religião, que é o ópio do povo. O culpado são os bancos, etc. e tal. E eu fui de esquerda dos 13 aos, pelo menos, 15, 16 anos. Fui leninista sem nunca ter lido O que Fazer de Lenin. Li alguma coisa de Marx já naquela época, mas a obra de Lenin, muito pouco. Inclusive, a minha primeira participação política, a minha primeira agremiação política, foi na juventude do PCB. Caramba, isso é um corte. Caraca, você foi comunista. Isso é um corte. Que doido, né? Para os seguidores de Lucas Berinello. Com 15 anos de idade. Aí eu cheguei no ensino médio, já um pouquinho mais esperto, já estava prestes a morar sozinho, e eu estudava num colégio que era em cima do Morro do Turano, um colégio que existe até hoje é muitíssimo melhor, que era o Colégio Herbert de Souza. Aliás, Herbert de Souza, Betinho, criador do Fome Zero. E o colégio, irmão do Enfio. E o colégio era muito ruim. O colégio era um prédio abandonado, que antigamente era um hospital, e foi transformado num colégio. E quando ele foi transformado para o colégio, tinha mendigo dormindo no colégio. Então tinha um lixão, eu tenho até algumas fotos icônicas aí, se o Rafael puder botar na produção, tinha um lixão em frente ao colégio. Quando eu subia o morro para estudar, eu tinha que passar no meio do lixo para entrar dentro do colégio. E lá eu vi toda a teoria de esquerda dando errado, porque eu fazia parte da prestação de contas do colégio. Na época tinha que ter um aluno, um membro do corpo docente e um funcionário para assinar a prestação de contas. E eu via que, tipo, o livro de química valia R$200, o cara chegava no 5º andar do colégio e jogava em direção à mata. Eu via professor... Puta, cara, que foda. Eu via professor entrando em greve, ele entrava em greve em fevereiro, voltava em setembro. Então não tinha nada daquelas matérias. Sim. Né? E eu me sentia muito prejudicado. E aí eu virei full conservador. Na época não existia uma direita como se tem hoje, mas eu virei algo parecido com um bolsominion fora de época, né? A gente está falando de 2012. E aí eu falei, porque eu comecei a sentir um ódio da esquerda. Falei, isso não vai funcionar nunca, essa galera tá totalmente burra. E eu falei, mas aí, o que a gente vai fazer com essa galera? Vai fuzilar? Como que a gente vai fazer? E aí, quem garante que essa galera não vai voltar amanhã ou depois? E aí? O meu pensamento também é meio burro, né? Ainda mais se você compara os dados do governo militar, que foi o que mais inchou o Estado, que mais endividou o Brasil. Aí eu falei, deve ter alguma coisa no meio desse pensamento todo. Pensamento. Né? Aí existia, o pessoal tinha acabado de criar um grupo no Facebook chamado Confraria dos Porcos Capitalistas. Eu estava lá, o Kim Kataguiri estava lá. Sim, Kataguiri é libertário, para quem não sabe. O Fábio Osterman estava lá e não era. Que é deputado hoje no Rio Grande do Sul, né? O Fábio Osterman é deputado hoje. Somos muito amigos até hoje. Ele estava lá e eu entrei. Já existiu algum embrionário de movimento libertário ali. 2012 ninguém nem sabia soletrar Mises, muito menos eu. Já tem quase 10 anos. Né? Vocês bebiam da fonte de quem, cara? Já existiu algum embrião disso. O Instituto Mises no Brasil. O Ron Paul nos Estados Unidos. O Ron Paul estava lá. Inclusive o Ron Paul veio ao Brasil. Eu troquei e-mail com o Ron Paul, né? Pouco depois. Daí eu comecei a entrar lá, eu comecei a conhecer a escola austríaca. Eu falei, é isso aqui. Mises, Ron Paul, escola austríaca, muita gente nem imagina o que é isso. Né? Como é que você explicaria isso para uma pessoa que só é revoltada com o Estado, acha que está tudo errado, mas não entende onde poderia ser diferente?
A escola austríaca é uma corrente filosófica e econômica que descende de um pensamento muito mais antigo, que vai lá desde São Tomás de Aquino, o filósofo francês Bastiat, que acredita na liberdade individual. E tem a certeza, tem a convicção que a sociedade seria muito melhor, muito mais próspera, se tivesse mais na mão da iniciativa privada. Por exemplo, esse podcast aqui, que é maravilhoso, e é da iniciativa privada, que é de vocês dois. Cara, bacana. Mas assim, eu achei que quando o Rafael te perguntou o que é ser libertário, eu achei que você foi muito difícil, falou difícil. Fala assim de um jeito mais simples, pô. A gente às vezes tem um cara, eu tenho um amigo meu que trabalha numa fazenda. Ele ouve todos os nossos podcasts, todos. Fala pra ele, que tá lá na fazenda hoje, o que é ser libertário, que ele não entende. Ele entende muito melhor do que eu, porque ele está sofrendo na mão do Estado aí. Está dependendo de estrada aí construída pelo Estado. Mas ser libertário é saber que o Estado só está aí para ferrar você, e quanto menos desse câncer você tiver na sociedade, o melhor. Tá, você fala.